com uma intenção, para nos chamar a atenção e para nos perceber se vai ou não haver uma resolução do problema. Geralmente há uma resolução do problema. Aqui é até imediata, mas vós respondestes, pecamos contra o Senhor, queremos subir nós mesmos e combater conforme o Senhor nosso Deus, que parece uma solução. Mas Deus diz, não, ficai no vosso lugar, não combateis, porque ireis perder a guerra. E eles então desobedeceram o Senhor e combateram. Ou seja, no fundo, Moisés está a apresentar o pecado do povo. Bom, isso para vos dizer que é necessário encontrar dentro de um capítulo, ou dos 3 capítulos que estáis a ler, unidades textuais. E depois, eu costumo ter sempre comigo uma caneta, desta de marcadores, para sublinhar aquilo que eu acho que seja mais interessante, como fiz aqui com a minha Bíblia. Sublinhar aquilo que seja mais interessante, porque, acima de tudo, o importante é perceber o que é que a palavra de Deus diz-me a mim hoje. Hoje, o que é que eu sou chamado a viver a partir desta palavra, a partir desta desobediência de Israel. E devemos notar que Israel não teve medo de denunciar a sua desobediência. E percebermos dentro daquilo que a palavra de Deus nos diz, o que é que me serve para mim. E daí, então, a minha oração será com muito mais consciência, porque eu percebi na palavra aquilo que me servia para a vida. Portanto, primeiro ponto, que é importantíssimo, é, como eu fiz agora com o capítulo 1, é identificar quais são aqueles textos, ou aquelas unidades textuais, com começo, meio e fim. Era uma vez, uma história qualquer, uma trama, e depois uma resolução do problema, e viver felizes para sempre. Um exemplo para dizer que há sempre, o autor ao escrever pensa primeiro numa ideia e esta ideia tem começo, meio e fim até partir para outra ideia. Aqui é fácil identificar porque a mudança de cenário implica sempre, de facto, uma mudança de texto, de unidade textual. Portanto, estamos diante destes 3 primeiros capítulos, onde de facto vamos ver já o início desta recordação da história a servir ao Senhor, do passado, que Israel era chamado a servir o Senhor. Primeiro em Cádiz, depois eles partem dali e vão a caminho do mar, de Suf, conquista da Transjordânia, Israel vence Seon, Israel vence Og, rei de Bazã, são nomes que estão nos nossos ouvidos. E depois, no final do capítulo 3, Moisés anuncia a sua morte. Primeiro ponto importante, então, repito, é na leitura que fazemos dos 3 capítulos, identificamos unidades textuais. Segundo ponto importante é, dentro destas unidades textuais, ir percebendo, se for o caso, se quiseres, sublinhando, aquelas palavras ou aqueles momentos da unidade textual que mais me chamam a atenção. Ou seja, que trazem palavras que me marcam, que eu, ao ler, percebo, esta palavra me quer dizer qualquer coisa. Então procuro o sentido desta palavra. Justamente porque, e aqui é este terceiro ponto, é que a palavra de Deus, ela é escrita por homens, portanto, não foi um anjo que as escreveu, um homem que escreveu com seus conhecimentos literários. E ele colocou aqui vários artifícios literários. Gêneros literários, como por exemplo da narrativa, mas podemos encontrar na Bíblia cânticos, podemos encontrar, como vamos encontrar aqui neste livro, como no livro do Êxodo, podemos encontrar descrição de leis, portanto, que são géneros literários diferentes. Ou seja, ao falar sobre um gênero literário, precisamos perceber que é uma forma diferente, com artifícios diferentes, de se dizer, de se escrever sobre um tema. Se nós, por exemplo, é só um exemplo, percebermos as diferenças. Quando lemos, identificamos diferenças na maneira de escrita. Por exemplo, uma história, como aquela que eu vos disse, era uma vez, e uma princesa que se apaixonou por um príncipe, e depois vai-se contando a história, até chegar às confusões todas, e depois, no fim, e viveram felizes para sempre. Portanto, há uma história com começo, meio e fim, uma narração onde pode haver personagens. É diferente, por exemplo, como se diz, por exemplo, uma receita.
queremos fazer um bolo, ninguém vai escreve-me a receita, ninguém vai escrever assim, bom, primeiro vais ao armário e tira a farinha, e depois de tirar a farinha do armário, vai e pergunta a alguém se há ovos. Há ovos? Alguém responde, sim, tem, está no frigorífico. Ninguém vai escrever assim uma receita. Uma receita escreve ingredientes, tal, 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 modo de preparo, tal, tal, tal. Portanto, não existe aqui um jeito diferente de dar receitas. Receitas é assim que se faz. Portanto, géneros literários diferentes, é preciso também notar. Ou formas de falar. Isso é importante porque, de facto, a Bíblia contém, e a parte narrativa da Bíblia contém vários tipos de modos de escrever e de falar sobre um tema. E é interessante notar esses modos diferentes porque o autor tem sempre um porquê, um motivo que colocou, se calhar, uma poesia dentro de uma narrativa. A nossa